Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Negociação e Conflitos. Nas próximas aulas, nas próximas aulas, você vai entender junto comigo todos os contextos e os elementos necessários para uma boa negociação, os elementos que compõem uma negociação eficaz. E começando nessa aula, a gente vai falar de contextos e interesse. Então, o que é contexto, tá? Contexto, ele é representado pelo melhor canal de negociação, de forma que se obtenha uma maior cooperação entre as partes. Então, mas espera aí, mas como assim um canal? Como assim o que é contexto? Então, dentro do contexto, qual que é o objetivo? É identificar quais que são os cenários em que a negociação vai ser estabelecida, né? Entre aí o cenário político, o cenário econômico, o cenário religioso, o cenário cultural, cenário social. Por quê? Porque o ambiente influencia a forma como as pessoas pensam, como as pessoas podem agir. E dessa forma, se eu entendo qual que é o cenário aonde a negociação será realizada, onde está se ambientando a negociação, eu consigo entender possíveis interferências dentro do comportamento das pessoas. E dessa forma eu consigo prever o que eu posso estar utilizando, que técnicas e meios que eu posso estar utilizando dentro da negociação. Então é muito importante eu definir o contexto, tá? Então imagine só que quando você pega aí a questão de uma fotografia, né? Imagine que você tirou foto de uma paisagem. Você consegue verificar o todo, você não está verificando somente uma árvore, você está verificando somente uma montanha, somente a grama, você verifica o todo. Então, dessa forma, eu entender o cenário, eu entender o contexto, eu entendo o todo. Eu sei que dentro da negociação não são só as partes, não são só as partes envolvidas na negociação que fazem parte da negociação, mas também o ambiente, o contexto onde elas estão inseridas. Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo do Brasil, o Brasil é um grande produtor de soja, né? Imagine só que você é um comprador de soja. Você compra a soja do produtor para você revender para a indústria, seja ela nacional ou internacional. Mas nesse exemplo, vamos pensar que você vende para indústrias internacionais. Então, você compra a soja do produtor brasileiro para que você revenda ela para indústrias internacionais. Então, dessa forma, pense comigo. Para que você consiga comprar de uma forma positiva e ter lucro, você precisa de quê? Entender qual que é o contexto em que a negociação vai estar inserida. Contexto econômico. Pô, legal. Então, eu vou entender o quê? O preço interno, quanto nacionalmente está sendo pago na saca de soja, por exemplo, e qual que é o preço que está sendo pago internacionalmente falando ali na saca de soja no mercado internacional para onde eu vou vender. Isso por quê? Porque aí eu vou ver o quê? O quanto eu vou pagar, os meus custos de operação para que eu possa transportar essa soja até onde eu vou estar vendendo e o quanto eu vou receber por essa venda para eu verificar o quanto que é o quê? O meu lucro. E pensando dessa forma, eu vou conseguir o quê? Negociar com o comprador, ou com o vendedor, no caso, com o produtor, e negociar com quem vai comprar a soja de mim, para que eu consiga ter um melhor retorno e ambas as partes terem também um melhor retorno, porque é o método ganha-ganha que a gente sempre está procurando, beleza? Então, é fundamental que a análise desse contexto, essa análise que eu estou dizendo para ti, como fazer isso dessa forma, ela seja feita lá naquele momento da preparação, sabe? Que eu falei na etapa de preparação. Por quê? Porque é durante isso que eu vou estar estudando as partes, eu vou estar identificando quem são elas, o que elas temem, quais são os desejos dessas partes, mas também vou estar pensando no contexto, o ambiente e o cenário onde essas partes estão envolvidas, para que assim eu tenha o conhecimento do todo e não só do fim, beleza? Questões importantes, então, quando a gente pensa aí dentro da questão do contexto, a gente tem aí 3 perguntas que são muito importantes que nós temos que nos fazer na hora de identificar contexto e de preparar isso lá na fase de preparação. A primeira questão é: estamos estabelecendo com as pessoas envolvidas na negociação uma forma de obtermos ganhos mútuos? O que é interessante? Eu entendi o contexto, por exemplo, eu sei que o produtor quer me vender a soja por um preço, eu sei que o comprador quer me comprar a soja por um preço. Analisando isso, essa simples equação, eu estou tendo lucro, eles estão tendo lucro, opa, legal, isso pode ser muito interessante negociar, mas espera aí, eu quero ter um pouquinho mais de lucro, eu quase não estou ganhando nada, eu preciso aumentar essa minha rentabilidade. Eu consigo fazer o produtor baixar o preço, eu consigo fazer o comprador aumentar o preço. O que eu consigo fazer? Pensando, é claro, estabelecer
modos de que todos eles, todas as partes envolvidas estejam ganhando junto comigo. Segunda questão, estamos dispostos a abrir mão de parte de resultados desejados para que haja um acordo, mesmo que o resultado não seja ótimo? Pense no LTV. Imagine só que o meu comprador que vai comprar soja lá no exterior, ele não quer pagar o preço que eu estou pedindo e dessa forma o meu lucro vai ser menor. Só que imagine, eu penso no LTV, eu não vou vender só uma vez, eu vou vender várias e várias vezes. Então, é preferível, pode ser preferível que às vezes eu aceite essa negociação, mesmo que os resultados não serão ótimos, mas serão bons resultados, pensando que futuramente eu vou ter contratos para que eu possa estar ganhando mais vezes. Então, uma coisa compensa a outra. E a terceira questão muito importante dentro do elemento contexto que nós estamos estudando aqui vale mais a pena buscar resultados melhores de longo prazo, abrindo mão de resultados de curto prazo? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Resultados de curto prazo? É o que eu acabei de dizer. Às vezes, vale mais a pena eu pensar no longo prazo, pensar em 2, 3, 4 anos para frente, do que pensar só nesse mês. Por quê? Porque quando eu penso no longo prazo, eu começo a ver que às vezes faz mais sentido o LTV do que a venda na hora, beleza? E aí nós seguimos para o próximo elemento importante para uma negociação eficaz, que é o elemento interesse. Todas as pessoas elas têm interesse em alguma coisa. Esse interesse dentro da negociação, ele é o conjunto, de preocupações. Eles podem ser os desejos, eles podem ser as necessidades, os receios, as esperanças, os temores, as motivações da posição das partes. Então, todas as pessoas elas têm tudo isso, e aí eu tenho que identificar o que está movendo uma parte. O medo, a esperança, um desejo, uma necessidade, o que está movendo ela. Por exemplo, no meu exemplo que eu estou trabalhando hoje contigo, que é da venda da soja, qual que é o medo do vendedor, do produtor de soja? Não ter para quem vender, a soja pode estragar nos silos e eu perco a minha produção. São medos que ele tem. Qual que é o medo do comprador lá exterior? Não ter soja, não conseguir produzir o meu bem final, não ter resultados financeiros. Então, eles têm essas duas preocupações e eu estou fazendo a ponte. Eu estou ligando o cara que tem medo de perder a produção e o cara que também tem medo de perder a produção, porque ele produz um produto final. Então, imagine só a importância do meu trabalho nesse elo aqui. Então, eu identifiquei que eles estão trabalhando com medos, eu posso utilizar os medos deles para ter um resultado que me beneficie e beneficie eles também. Aí eles têm esperança, eles têm outros interesses que isso eu tenho que estar tomando cuidado. Então, dessa forma, o problema básico de uma negociação não está nas posições conflitantes, mas sim no conflito entre as necessidades e os desejos. Porque imagine só que esse produtor aqui, ele não está preocupado em perder a produção. Para ele pouco importa, ele tem condições de segurar a produção, ele tem silos muito bem armazenados, ele consegue vender para outra pessoa mais rápido. O que ele está interessado, o interesse dele, a real necessidade dele é vender pelo preço maior de mercado. Então, suponhamos que a saca de soja fosse R$90, ele quer vender por 100, ele quer ter esses R$10 por saca. Esse é o interesse principal dele na negociação. E aí, o interesse do conflito do meu comprador é não ter o produto para produzir. Só que dessa forma ele não quer pagar mais do que o preço de mercado. Então eu não consigo pagar R$100 que ele está pedindo. Então eu vou... Aí corre o conflito. Porque ele fala, então se ele não vai pagar os R$100, eu vou vender para outro. Mas se ele vai vender para outro, aí acaba me prejudicando porque eu preciso passar para o outro
comprador, então eu tenho que chegar no meio termo, por exemplo, então vamos fazer R$95, eu te pago R$95 na saca, se eu ganhar R$5 a mais de mercado, eu consigo repassar e não vou tomar tanto prejuízo. Esse é o grande ponto. Então, os conflitos dentro das negociações eles vão acontecer muitas vezes por conta disso, porque as pessoas têm interesses diferentes, pessoas são pessoas, essas pessoas pensam diferente umas das outras. E dessa forma, eu entendendo que são interesses, eu entendendo como que esse elemento se incorpora numa negociação eficaz, eu entendendo quais são os interesses das ambas as partes que eu estou envolvido, eu consigo propor soluções para dentro do processo de negociação, entendeu? E aí, nós também temos questões importantes que são necessárias se perguntar antes ali no processo de preparação para que eu consiga já definir o elemento e consiga resolver uma negociação conflitante. Primeira pergunta, quais são os nossos interesses? Né? Que eu tenho que esclarecer os meus interesses. Imagine só, o que eu quero ganhar dessa negociação? Eu quero ganhar lucro, então eu vou focar no lucro. Quais são os interesses da outra parte? É claro que eu não vou conhecer até que eu converse com ela, até que a negociação se inicie. Mas eu posso prever alguns possíveis interesses. Né? O cara está querendo vender, ele quer ter lucro. Simples assim. Como procederíamos se estivéssemos no lugar deles? Me colocando no lugar da pessoa, se ele tivesse interesse, por exemplo, de ganhar R$10 a mais por cima da saca de soja, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Eu tentaria utilizar também esse medo do cara perder ali o fornecedor e tudo mais. Então eu já me prevejo que ele pode utilizar isso. Eu já vou com contra-argumento. Existem stakeholders envolvidos? É uma quarta pergunta. E aí eu falo stakeholders, né? Stakeholders são sócios da empresa, são os caras que mandam na empresa. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes, em uma negociação, tu pode estar negociando com o funcionário, com o colaborador da empresa. E isso prejudica muito a negociação. Por quê? Porque o funcionário ele tem certas limitações. Porque, na verdade, quem manda mesmo é o dono. O dono pode dizer sim para algumas coisas que não necessariamente o funcionário poderia ter esse mesmo poder. Então, é interessante que eu veja se tem stakeholders envolvidos no processo, porque eu vou tentar negociar sempre com eles, mas caso não haja, eu tenho que ver uma forma de negociação que eu dependa que aquela pessoa consiga tomar decisões que vão realmente me favorecer, sem, é claro, eu ter que ficar esperando ela indagar o stakeholder se pode ou não tomar aquela decisão. Quinta pergunta, né? Quinta questão importante, quais são os interesses que devem nos preocupar, né? E quais deles são interesses compartilhados, quais são interesses diferentes e quais são interesses que são conflitantes. Por que isso? Porque eu tenho que identificar, será que a pessoa tem interesse parecido com o meu? Porque se tem interesse parecido com o meu, fica mais fácil de eu negociar. Mas se ela tem interesses muito conflitantes, fica mais difícil de eu estar fazendo uma negociação, porque ela pode, né, não gostar do que eu estou propondo. E por fim, o que eu busco atingir com essa negociação? Eu sei que eu tenho meu interesse, que pode ser ter o lucro na venda de soja, mas o que eu busco atingir com essa negociação? Qual que é o objetivo dela? É eu pagar mais barato? É eu comprar maior quantidade? É eu garantir um contrato melhor? Qual que é realmente o objetivo da negociação? Eu definindo isso, eu consigo entender o meu interesse, porque isso ter que ficar muito bem claro, qual que é o meu próprio interesse como negociador dentro do processo de negociação e quais são os interesses das partes. Beleza? Espero que tu tenha gostado dessa aula, cara. Te vejo aí então na próxima aula. Por enquanto, como sempre, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!